Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, chegando com mais um vídeo bem legal para vocês do Fluminense. Vitória do Fluminense no Maracanã. Cano e Matheus Martins marcaram os gols da vitória do Fluminense contra o Ceará. Linda festa no Maracanã, a torcida fez uma festa na despedida do atacante Fred. Fred que hoje se despediu dos gramados, encerrando a sua carreira. Galera, bora dar uma olhada no vídeo bem legal aqui do Sport Center da ESPN Brasil. O que os comentaristas falaram da vitória do Fluminense contra o Ceará. Fluminense que agora é segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Está ali a 2 pontos do líder Palmeiras. Se você é novo por aqui ou se o YouTube está te recomendando esse vídeo, se inscreve no canal e ativa também o sino das notificações. Quero dar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar o link do canal da ESPN na descrição como créditos ao vídeo. Separei um trecho bem legal aqui do Sport Center. Bora dar uma conferida. O que os comentaristas falaram dessa vitória do Fluminense e da despedida do atacante Fred. Fred que é um grande ídolo do Flusão. No Campeonato Brasileiro, o que teremos, na verdade, amanhã também, grandes jogos. O destaque deste sábado, vitória do Fluminense para cima do Ceará e despedida do Fred. A gente vai trazer os detalhes aqui para você também. Vitor Birner, Jean Oddi, sejam muito bem-vindos. Prazer estar com vocês, amigos. Tudo bem, Glaucia? Tudo Boa bem? Noite a você, Boa noite. Jean, aos fãs e aos fãs do esporte. Vamos lá, então. A gente começa com este jogo do Fluminense, esta vitória, este adeus do Fred aos gramados. Vamos lá. Aí, a gente já conferindo os melhores momentos dessa partida, amigo. É claro que a despedida do Fred era o principal assunto neste jogo de hoje. Mas também resultado importante, né, Jean, para o Fluminense em termos de classificação. Tá aí o Herman Cano abrindo o placar. Sem dúvida nenhuma, né? Eu diria que a despedida do Fred era a principal atração, certamente, do confronto. Mas o mais importante, não sei nem te dizer se era a despedida do Fred. Quer dizer, os 3 pontos, pelo momento que vive o Fluminense, né? Pela fase que atravessa, a 5ª vitória consecutiva, jogando o futebol que o Fluminense está jogando, os 3 pontos eram também importantíssimos. E até por isso o Fred acabou entrando só no finalzinho da partida, né? Havia quem tivesse a expectativa do Fred entrando um pouco mais cedo, sobretudo talvez depois do segundo gol, talvez muita gente imaginasse o Fred podendo entrar logo naquele momento, mas não foi o que fez o Diniz. E acho que no fim das contas, né, a própria história do jogo com o gol do Ceará no finalzinho mostrou que estava certo o Diniz em fazer isso. Agora, de qualquer forma, terminado o jogo, resultado garantido, 3 pontos na conta, a gente tem que falar muito e enaltecer muito realmente a carreira do Fred, essa linda história dele no futebol e especialmente no Fluminense. É claro que talvez o ápice da emoção tenha acontecido na última rodada do Campeonato Brasileiro, com aquela história incrível, né, no jogo contra o Corinthians, o gol marcado e tudo mais. Mas, de qualquer forma, ele vai receber todas as justíssimas homenagens por sua brilhante carreira e sua linda história no Fluminense. Havia a expectativa de sair o gol hoje para fechar a conta no 200, né? O gol contra o Corinthians na última rodada foi de número 199 e o gol do Fred não veio hoje para fechar essa conta em 200. Mas, Birner, resultado também pro Fluminense aí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa despedida do Fred. Eu acho que os jogadores procuraram um pouco o Fred. Ele entra, não faltava muito tempo para terminar o jogo, no lugar do Cano. O Cano faz uma reverência, né, ao Fred quando faz a substituição. E o jogo estava 2-0. O problema é que naquele momento o jogo não estava simples, porque o Fluminense teve controle grande do jogo em boa parte do tempo. Mas chegou um momento no segundo tempo, com o 2-0, que o Fluminense até teve chance no contra-ataque para ampliar, mas o Ceará também começou a chegar. O Diniz, como o Jean já falou, fez algumas mudanças. A gente vai falar disso ao longo do Sport Center para tentar reforçar o sistema de marcação, voltar a deixar o time seguro e não conseguiu. E acho que daquele momento em diante, mais importante que o gol do Fred era o Fluminense conseguir os 3 pontos. Um gol do Fred, é óbvio, seria uma coisa apoteótica para coroar esse jogo de despedida, a carreira desse cara que foi um senhor centroavante, um centroavante acima da média. Vai falar bastante disso também durante a programação. Quem lembra do Fred no começo imaginava que ele seria um sucessor da linhagem de Ronaldo, Romário, Careca. Não chegou nesse nível, mas foi um centroavante bem acima da média. O nosso futebol, um jogador de sucesso. A história dele no Fluminense é uma história muito rica. Por mais que a festa de hoje seja extremamente importante, seja mais marcante até do que o resultado,
quando a bola está rolando, o time tem que ganhar o jogo, a torcida quer mais que tudo os 3 pontos. O Jean falou também sobre essa arrancada, essa campanha do Fluminense, uma colocação agora ótima no Campeonato Brasileiro e um trabalho do treinador que também parece que está sendo consistente. Mesmo que o time oscile, não dá para dizer que a equipe não evoluiu bastante depois da chegada do Fernando Diniz, Galson. Fluminense com essa vitória, tá lá, ó, o Herman Cano homenageando o Fred no momento da substituição. Hoje pela manhã, inclusive, o Cano nas suas redes sociais mudou a foto de perfil dele, colocou a foto do Fred, uma foto dos dois abraçados, assim como outros jogadores também. E clubes, inclusive, fizeram homenagem neste sábado ao Fred por esse momento marcante da carreira do atacante, essa última partida e essa despedida. Com essa vitória, o Fluminense chegou a 27 pontos na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Ceará segue ali flertando com a zona de rebaixamento, 18 pontos. Curioso, o Ceará que faz uma campanha belíssima na Copa Sul-Americana, segue agora na sequência das quartas de final e enfrenta o São Paulo, mas no Campeonato Brasileiro ainda oscilando, né, Jean? E não consegue também sair ali dessas últimas colocações, dessa situação incômoda. É verdade, é um Ceará que já fez, né? 18 partidas, venceu apenas 3 partidas, uma delas a gente lembra, né, no começo do campeonato, aquela vitória contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, ou seja, venceu o líder do campeonato fora de casa, jogando muito bem, merecendo aquela vitória, e aquilo acho que, né, gerou uma expectativa muito grande em relação à campanha do Ceará, mas embora a campanha no Brasileiro não seja realmente boa, eu acho que não dá para dizer que é um time que não joga bem, que é um time que não tem capacidade e qualidade para eventualmente conseguir escapar dessa zona de rebaixamento. Me parece que tem, a gente já viu vários bons jogos do Ceará, claro que hoje jogando, né, fora de casa contra o Fluminense, que atravessa entre os times brasileiros a melhor fase no Campeonato Brasileiro, o Fluminense era muito favorito, o Ceará acaba derrotado, mas é um time com qualidades, é um time, não é daqueles times que você olha e fala, Ceará vai ser difícil conseguir se manter na primeira divisão, não vejo, claro, que o objetivo é se salvar, né? Mas aí é por uma questão orçamentária e tudo mais, não por uma questão de futebol. Então é um time com capacidade e o Fluminense é isso. Nesse momento, vice-líder do campeonato, lembrando, o Atlético Paranaense está perdendo, não sei se já acabou o jogo, mas o Fluminense passa o Atlético Paranaense, nesse momento passa também o Atlético Mineiro, que claro vai jogar neste domingo e está a 2 pontos do líder do campeonato, que também joga nesse domingo. Essa coisa das equipes cearenses é uma coisa muito curiosa, porque em grande parte da história do futebol brasileiro, dos times do Nordeste, que obviamente são prejudicados porque tem orçamento menor e aí tem dificuldades de competir com as equipes com orçamentos maiores, e no Campeonato Brasileiro também são obrigados a fazerem viagens mais longas. A gente fala do futebol hoje muito físico, reclama do pouco treinamento, do calendário. As equipes do Nordeste são mais prejudicadas com isso do que as equipes, por exemplo, do Sul e do Sudeste. Mas basicamente a gente viu ao longo de grande parte da história as equipes ou da Bahia ou do Pernambuco sendo protagonistas entre as equipes do Nordeste no futebol brasileiro. E hoje são as equipes do Ceará. Então o Fortaleza, que foi eliminado da Libertadores, não joga um futebol de time que vai ser rebaixado, mas precisa de 3 rodadas para sair da zona do rebaixamento, no mínimo. Tem 3 rodadas, está com 7 pontos atrás, se não me engano, 8 pontos atrás do time que é o time com a pior classificação entre os que estão fora da zona do rebaixamento. O Ceará, que tem um confronto histórico contra o Fortaleza em Copa do Brasil e precisa reverter a situação, também é um time que joga o futebol melhor do que a sua posição no Campeonato Brasileiro. Então eu penso um pouco como o Jean. Acho que se mantido o nível do futebol dessas equipes, elas tendem a permanecer, e é essencial que permaneçam com um projeto de crescimento de médio e longo prazo, porque aí tem cota de primeira divisão, tem os patrocínios, a visibilidade de primeira divisão, e o trabalho dessas equipes, pelo menos quando a gente fala de direção, tem sido muito bem feito. A gente vê equipes aqui do Sudeste, por exemplo, afundadas em dívidas, cheias de problema, com torcidas muito maiores, mercados maiores, e que deveriam, por isso, ter condições melhores que as do Ceará e do Fortaleza.
E a gente pode ver, por exemplo, o Vasco tentando se reerguer, uma SAF aí na segunda divisão, para não falar de Cruzeiro, etc. Equipes que tiveram muito mais dinheiro que Fortaleza e Ceará e hoje estão tentando subir para a primeira divisão. A gente já fala da segunda também hoje aqui no Sport Center, né, Glaucia? Pois é, vamos falar mais adiante aqui no nosso Sport Center. Estava puxando aqui a tabela, o Fortaleza tem parada dura esse fim de semana também, enfrenta o Palmeiras. Sim. E a situação não é fácil. Ceará hoje derrotado pelo Fluminense. Vamos falar do grande nome deste jogo, mas pela sua despedida do Fred, temos os números gerais aí do atacante. Tá aí o Fred com a camisa do Fluminense, 382 jogos e 199 gols. Segundo maior artilheiro da história do time, terceiro maior artilheiro do time no Maracanã, com 65 gols. E os títulos: Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012, Campeonato Carioca de 12 e 22 e Primeira Liga de 2016. Fred, portanto, hoje fez a sua despedida dos gramados, despedida do Fluminense. E é um cara que, como o Birner já começou a falar um pouquinho, um dos grandes nomes, um dos grandes camisas 9 que nós tivemos aí no futebol brasileiro. Se a gente for pensar, não sei muito como o Jean avalia, a gente teve algumas eras de centroavantes, assim, que o mundo invejava. Históricos, né? Aí eu já vou citar o Careca, porque, como disse o Maradona, o melhor jogador com quem ele atuou, e aí tem o Romário, tem o Ronaldo, o próprio Tostão, que não era exatamente um centroavante, mas um craque, gênio, seleção de 70, e depois disso, a gente não teve mais um jogador extra classe como esses. Aí vem os grandes centroavantes do futebol brasileiro. Para mim, o Fred está nesse pacote. Ele é um cara muito acima da média, talvez o melhor. Preferência minha, gosto meu, o Adriano. Quando a gente baixa do nível dos gênios, para mim o Adriano o melhor deles, e aí talvez o Fred. Alguns vão dizer que o Luiz Fabiano, não sei, eu estou tentando puxar aqui pela memória, cada um vai ter sua impressão. Então o Fred foi, sem dúvida, um dos grandes jogadores de uma era do futebol brasileiro, principalmente dessa era em que os jogadores saem para o futebol europeu, que os jogadores não permanecem tanto tempo aqui. E a história dele no Fluminense é uma história muito rica. Muito rica. Quando você contar a história do Fluminense, você tem que colocar o Fred. E o Fred serviria para qualquer período histórico do Fluminense. Inclusive para o período em que os grandes jogadores permaneciam aqui. Para quem vê a dupla Washington e Assis, por exemplo, o Fred é desse tamanho. Tá? Talvez até maior para muita gente, né? Ele é uma referência do período vitorioso da equipe do Fluminense, de título de campeonato brasileiro, né? Do Fluminense muito grande, do Fluminense competindo contra qualquer equipe do continente, né? Então, é um centroavante de seleção brasileira. E aí, se a seleção brasileira não conquistou campeonatos, não foi porque o Fred estava lá. A questão ali é outra, não é? Porque quando a gente fala dessa queda assim, de qualidade do Brasil, porque a gente sempre tem o futebol muito individualizado aqui. E eu acho que a seleção brasileira pagou por isso muito, porque a gente sempre teve dificuldade de fazer jogo coletivo e individualmente, quando começa a ter a mescla de jogadores indo para fora e tal, o nível sobe lá. E o futebol passa a ser mais físico, os jogadores preenchem mais espaços no campo, em vez de correrem 6,5 km, passa a correr 12, 13. Nós começamos, aqui muita gente falava, o talento resolve, e o talento resolve. Dentro do coletivo forte, só que a gente não acreditava, muita gente aqui não acreditava no coletivo forte. A seleção brasileira parou de ter os grandes resultados. E você poderia ter conseguido. Você poderia ter sido campeão do mundo em uma dessas Copas ali, então, mas tudo bem. Resumindo, o Brasil não deixou de ganhar o título por causa do Fred. E ele foi um jogador à altura de seleção brasileira por muitos anos. Então, um cara que tem essa história, que é um dos principais artilheiros do futebol brasileiro, um jogador com marca num time grande, campeão, etc., é um jogador que tem se reverenciado, e eu entendo toda essa grandeza, né, que tem sido essa despedida do Fred do Fluminense e do futebol. Né? Muito bem, galera, esse foi o vídeo. Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários. Mais uma vitória do Fluminense no Maracanã. Fluminense que agora é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Foi um bom jogo do Fluminense. No primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado, mas no segundo tempo o Fluminense impôs o seu ritmo e foi para cima do Ceará. O Fluminense vem jogando bem, vem crescendo, mais uma vitória, mais 3 pontos, está colando ali no líder Palmeiras, o Fluminense que está a 2 pontos do líder. O jogo também que marcou a despedida do atacante Fred,
ele que está se despedindo dos gramados. A torcida hoje fez uma grande festa, lotou o Maracanã na despedida de Fred. Ele que entrou ali no final do segundo tempo, não conseguiu marcar um gol, mas o importante foi a festa. O Fred, que é um grande ídolo da torcida do Fluminense, desejar boa sorte para ele aí nessa sua nova jornada. Galera, mas é isso, esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui, deixa a sua opinião nos comentários, o que você achou do jogo do Fluminense. Comenta aqui abaixo. Quero dar os créditos do vídeo mais uma vez à ESPN Brasil, Grupo Disney, link do canal da ESPN na descrição, como créditos ao vídeo. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir, valeu e até a próxima, galera.